Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, o choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: eu creio, eu creio. Diga comigo, vai! Todavia eu me alegrarei,
todavia me alegra. Aplauda o Senhor aí, gente! Boa noite, amados irmãos. Graça e paz a todos que nos ouvem. Estamos aqui para, uma vez mais, trazer uma palavra que cremos vem de Deus e esperamos que ela alcance seu coração daqueles que nos ouvem, não só para si mesmo, mas para também poderem ajudar outros, onde aquilo que vamos dizer possa se encaixar. Antes de mais nada, eu quero orar. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade nova que nos dás de buscarmos a Tua face e de compartilharmos também a Tua palavra. E Te rogamos que o Teu Espírito encontre em mim e naqueles que vão nos ouvir a necessária graça, a sabedoria, o entendimento, a mim para a transmissão da Tua palavra, aqueles que vão ouvir para entenderem, compreenderem e absorverem, receberem com gosto a Tua palavra. Não queremos outra coisa senão dizer daquilo que o Senhor mesmo diz na Tua palavra. Então ajuda-nos e ministra aos nossos corações. Nós dependemos inteiramente de Ti para esse propósito. E por isso oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem desta noite é a última, eu creio, que nós já temos trazido aos domingos à noite. E o título da mensagem é Conversa Franca sobre Sexo e Pensamentos Íntimos. É a sexta mensagem sobre esse tema e esperamos, com a graça de Deus, concluir esse tema hoje. Para efeito de recordação e a título também de introdução ao que queremos ministrar hoje, nós vamos passar rapidamente sobre o que vimos da última vez. E nós vimos propósitos pessoais do casamento. Vimos algumas sugestões de propósitos pessoais para um namoro. Vimos também que elas podem ser expressas ao Senhor através de um voto sincero. Por isso, nós dissemos que quem assim desejar possa dizer: Senhor, eu resolvo, primeiro, somente namorar uma pessoa genuinamente cristã. 2 Coríntios 6, 14, até o capítulo 7, verso 1, fala sobre isso. Eu quero ler apenas o verso 14. E aqui o texto recomenda: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas. Não vamos desenvolver o assunto, porque já fizemos isso da última vez. Eu creio que é bem notório a todos que não há possibilidade de um bom relacionamento entre um cristão genuíno e aquele que não crê em Jesus, aquele que não o tem como seu Salvador e Senhor. A possibilidade de duas pessoas adquirirem unidade espiritual é destruída quando ambos não têm o Espírito de Deus em seu espírito. Amós 3,3 diz assim: será que dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? Jamais poderemos andar juntos
caminhar juntos como numa relação tão estreita como é o casamento, se nós não temos unidade espiritual. Contrariamente, quando duas pessoas têm o Espírito de Deus, a possibilidade de adquirirem unidade espiritual é viabilizada, bem como a de ter um casamento em bases sólidas. Jesus, no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, versos 24 a 27, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu queria que os que me ouvem pensassem na casa como o casamento. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bem, Jesus disse que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica, busca praticá-las, se pensarmos isso na relação conjugal, se um ouve a palavra de Deus, ouve o ensino de Cristo e o outro não, como podem construir uma casa que deve ser construída juntos, se um ouve e o outro não ouve? Jesus diz que quem não ouve vai ser como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E ele diz, tanto num caso como no outro, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Se ela foi construída sobre a rocha, ela não vai desabar. Se ela foi construída sobre a areia, ele diz que seria grande a sua queda. Construir a casa sobre a rocha é construir a casa sobre as palavras de Jesus. Não há como construir um casamento sólido com pessoas que não conhecem a Jesus. Uma delas, pelo menos, não conheça Jesus. Não ame a Jesus. Não está nem aí para o que ele diz na sua palavra. Então é de todo inviável. Isso para não entrarmos em muitos detalhes. Sobre a unidade espiritual, nós podemos usar como base também o texto de Eclesiastes 4, 9 a 12. E a palavra de Deus diz assim: melhor é serem dois do que um, mas dois que andam juntos, dois que pensam a mesma coisa, dois que creiam da mesma forma. O texto diz: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Muito poderia ser dito sobre esse texto em si mesmo, mas o texto diz que é melhor serem dois do que um. Eu tenho visto com tristeza muitas pessoas, muitos casais, em que um dos cônjuges anda sozinho, porque o outro não tem o mesmo entendimento espiritual que ele tem, e ele se vê literalmente só, porque ele não encontra no outro o apoio,
a ajuda, o respaldo e para caminhar. E muitas vezes isso enfraquece a vida espiritual daquele que é cristão genuíno, mas se vê enfraquecido, se vê debilitado, e as consequências não são boas, nem para um, nem para o outro, nem se fala. Mas eu estou abordando apenas coisas e questões que não abordamos da última vez, mas vamos continuar passando. Senhor, eu resolvo, em segundo lugar, que os alvos de Deus para a minha vida serão compatíveis com os alvos de Deus para a vida dele ou dela, e ajudarei o meu par a crescer em maturidade em Cristo. Então, é importante que ambos tenham os mesmos alvos e que um esteja ajudando o outro a alcançar esses alvos que devem estar centralizados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Colossenses 1, 28 e 29. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, e é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quando ambos têm os mesmos alvos, um ajuda o outro e eles vão caminhar na mesma direção. A possibilidade de haver conflitos, discórdias e dissensões é minimizada, é impossível num casamento não ter qualquer tipo de conflito, mas essa possibilidade é reduzida a um mínimo quando eles perseguem os mesmos alvos, têm os mesmos propósitos, os mesmos planos. Senhor, eu resolvo em terceiro lugar que a minha conduta com o outro estará sempre dentro dos princípios da palavra de Deus. E aqui nós citamos o texto básico que vem sendo usado em todas as mensagens, que é 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Bom, esse é o texto básico, ele fala sobre a importância de termos um relacionamento na época do namoro, de tal modo que haja o cuidado de controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não vamos descer a detalhes, mas temos visto durante esses dias, em cada mensagem que trouxemos sobre esse tema, a importância de no namoro não haver nenhuma intimidade física de qualquer natureza. Isso não quer dizer apenas em relação à prática sexual propriamente, mas qualquer coisa que me leve a ter desejos que não podem ser satisfeitos de forma legítima. Esse texto que acabamos de ler mostra e fala que quando eu ajo buscando levar o outro a ter estes desejos, quando eu desperto no outro desejos que não podem ser satisfeitos de forma legítima, senão no casamento, eu estou defraudando, eu estou enganando, eu estou ludibriando aquele ou aquela a quem eu digo amar. O amor verdadeiro sabe esperar, o amor verdadeiro respeita, e o amor verdadeiro tem
apreço e consideração por aquela pessoa que ele diz amar. Nós vimos também, Senhor, eu resolvo em quarto lugar que as nossas atividades estarão centralizadas em coisas que honram e glorificam a Deus. Nós temos dois textos, primeiro é Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fizermos, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Isso implica em que tudo que eu fizer na minha relação com aquele que eu estou aprendendo a conhecer através do namoro, eu devo fazer em nome de Jesus. Então, eu só vou a lugares onde Jesus iria, eu só vou falar aquilo que Jesus falaria, eu só vou viver da maneira como Jesus, no meu lugar, viveria. O outro texto é 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Enfim, tudo que houver na relação entre um homem e uma mulher durante o período de namoro, deve ser para a glória de Deus. Isso nos faz pensar e refletir sobre a maneira como estamos nos relacionando. Por isso que dissemos, um pouco antes, da importância de vivermos uma vida de santidade na relação, no período de namoro e noivado. Mas estou passando rapidamente porque já vimos isso em detalhes. Senhor, eu resolvo em quinto lugar reconhecer que minha namorada ou meu namorado é propriedade de Deus e que Deus tem o direito de fazer com ele aquilo que quiser. Portanto, se o namoro não continuar, louvarei o Senhor por seus propósitos naquele relacionamento temporário. O texto básico é Lucas 9, 23, 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quando namoramos alguém, o propósito sempre será o casamento. Mas não significa que devamos nos casar um com o outro. Se durante o período de namoro chegarmos à conclusão de que o outro não é a pessoa indicada para eu me casar com ele ou com ela, então o namoro pode terminar sem maiores problemas, especialmente se não houve intimidade física de qualquer natureza. Você sai de uma relação numa boa, você não deve nada àquela pessoa, você não tem uma consciência culpada por ter avançado o sinal, e você resolve com a outra pessoa que é melhor vocês não continuarem. Eu conheço muitos casos de pessoas que casaram exatamente porque não tiveram a coragem de romper, porque já tinham avançado o sinal, porque já tinham ido mais além do que deviam, e simplesmente casaram porque já estavam muito envolvidos, já haviam tomado muito tempo um do outro e tinham que se casar. Eles achavam que não dava para voltar atrás, mas não era. Eles sabiam que não era a pessoa com quem eles deviam se casar. E eu conheço alguns casos que estão exatamente dentro desse contexto. E é uma experiência terrível, porque o casamento não é aquilo que se esperava, que se desejava, porque na realidade os dois não pensam da mesma forma, não têm os mesmos alvos, enfim, não estão dentro daquilo que nós já alinhavamos. Em sexto lugar, Senhor, eu resolvo, em sexto lugar, procurar ter as qualidades que Deus deseja, que naturalmente
façam parte da minha vida de maneira que eu possa assumir as responsabilidades de esposo ou esposa, pai ou mãe, quando eu achar que não posso mais continuar solteiro. Todo solteiro deveria ver nesse período a possibilidade de estar desenvolvendo virtudes que Deus deseja que você e eu tenhamos para construir um casamento sólido, um casamento abençoado. Normalmente as pessoas querem casar com as melhores pessoas. Você não pode querer que Deus traga à sua vida uma pessoa excelente se você não busca a excelência para você mesmo. Se você não vive uma vida de excelência. Se você não busca o melhor na sua relação com Deus, como você pode querer uma pessoa assim se você não desenvolve isso? Em sétimo lugar, Senhor, eu resolvo estar disposto a permanecer solteiro quando o Senhor desejar. Não é algo que possa se dizer que se ajuste ou se encaixe na situação de todos. Muito pelo contrário, Jesus estava falando sobre o divórcio. Seus discípulos indagaram dele, porque Jesus disse que o plano de Deus não era o divórcio. E os discípulos, então, Jesus disse qual era a única cláusula em que o divórcio deveria ou poderia ser viável, e seria no caso de um adultério. E então os discípulos disseram, nesse caso então é melhor não casar. Eles disseram, os discípulos, se essa é a situação, estou lendo em Mateus 19, 10 e 12. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Bom, o que Jesus diz aqui é que há pessoas que nascem sem a capacidade de procriar, ou mesmo até sem as condições mínimas de relacionar-se com o sexo oposto, porque nasceram assim. Há outros a quem os homens fizeram tais. Na época de Jesus, as pessoas que tinham haréns, tinham muitas mulheres, e tinham escravos, elas castravam estes escravos para que eles não pudessem oferecer qualquer perigo para o seu harém. E por isso que Jesus diz, porque é eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais, aqueles que foram castrados. E há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus são aqueles que escolhem deliberadamente que vão dedicar sua vida inteira ao Senhor e que vão viver para Ele todo o tempo todo, e escolhem não casar. E nós temos até princípios bíblicos que dão base para esse procedimento. Agora, Jesus disse que quem é apto para aceitar isso, que aceite. Mas ele diz também, nem todos são aptos para aceitar este ensino, este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Ficar solteiro não é para todos, mas se Deus assim o dirigir, você não deve se sentir inferior a ninguém, porque você está exatamente cumprindo aquilo que Deus
tem em mente para você, se você se sente bem dessa maneira. Oitavo, Senhor, eu resolvo que quando começarmos a pensar em noivado e casamento, vou discutir com os nossos pais os planos futuros. Isso implica em não me casar sem o pleno consentimento de nossos pais. Vimos também isso, com base em Efésios 6, de 1 a 3, onde nós vimos que os filhos devem obediência aos seus pais, porque isso é justo. A palavra de Deus diz: honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então não é prudente você se casar com uma pessoa se o pai dela ou o pai dele, melhor, se os pais dessa pessoa não aprovam o casamento. A aprovação de Deus consiste, um dos itens para você saber se é da vontade de Deus que você case com alguém, é que você tenha a aprovação dos seus pais e dos pais daquela pessoa com quem você deseja casar-se. A menos que eles já não existam, a menos que não há como você obter deles este consentimento. Mas se você é jovem e você tem pais e a pessoa com quem você deseja se casar tem pais, é importante que eles aprovem e abençoem o seu casamento. Isso é bíblico e nós vemos isso em várias ocasiões nas histórias bíblicas, desde o Velho Testamento, que mostram a importância da bênção dos pais. Isso é muito evidente nesse texto que acabamos de ler. A transgressão desse princípio pode trazer problemas seríssimos, porque, como dissemos da última vez, você não casa só com a pessoa, você casa com a família da pessoa. E viver em guerra, e viver uma vida mal vivida com a família da pessoa com quem você se casa é algo terrível. E é um fardo muito difícil de ser carregado, além do que você está casando contra o que podemos dizer a vontade de Deus, porque não tem aprovação dos pais. Você pode dizer, mas e se os pais estiverem errados? Você tem que confiar em Deus, pedir que Deus externe a sua vontade através dos pais. Deus pode mudar o coração dos pais. E muitas vezes os pais vão dizer não, porque acham que você ainda não tem a maturidade necessária para um compromisso dessa natureza, e talvez você devesse esperar um pouco mais até que vocês tivessem condições financeiras mais estáveis, mais adequadas, e nesse caso eles talvez permitissem, talvez eles digam não, porque eles não veem em você, se você é o homem, condições de sustentar a casa com o que você ganha ou com o tipo de vida que você tem e os meios que você tem de ter e obter rendimentos. Eles podem opor-se, talvez, porque a moça está estudando e ela precisa terminar seus estudos, ou talvez você devesse fazer isso também. Existem N situações que devem ser analisadas e consideradas. E, como eu disse, a oposição pode ser apenas inicial e não é permanente. Então, é bom ouvir tudo isso. Isso tudo que falamos até agora foi dito a título de introdução e para que recordássemos aquilo que foi dito da última vez e onde eu acrescentei algumas coisas que não tinham sido ditas naquela ocasião. Agora nós vamos ver as vantagens de se obedecer o plano de Deus. O plano de Deus é a santificação. Nós lemos no texto que eu disse era o texto básico. Então vamos ver as vantagens de se
obedecer os planos de Deus. Primeiro, alcança-se intimidade espiritual. Imagine você um triângulo equilátero, um triângulo de 3 lados iguais. Imagine esse triângulo na posição de uma pirâmide, cujo topo, no topo você, vamos pensar Deus lá no topo, no vértice, lá em cima. Aqui na base da pirâmide você imagine o homem de um lado e a mulher do outro. E à medida em que ambos, Deus está no vértice lá em cima, e eles estão na base desse triângulo, na base dessa pirâmide, se você assim quiser pensar. E quanto mais o homem e esse homem e essa mulher se aproximam de Deus, mais eles se aproximam um do outro. Isso significa que há um casamento sólido, ele tem como base a minha, a sua, melhor dizendo, a relação de um homem e de uma mulher com Deus. O casamento sólido implica num relacionamento com Deus. Você não casa apenas com uma pessoa, você tem que trazer Deus para essa relação, e Ele é a base para você ter um casamento bem-sucedido. Não há como ter um casamento bem-sucedido dentro dos planos, propósitos e projetos de Deus para a sua vida, se você não trouxer Deus. E se Ele não for o seu alvo principal. Por isso nós dissemos que nesse triângulo Deus está no ápice. E à medida em que vocês se aproximam de Deus, vocês se aproximarão um do outro. Quanto mais vocês amarem a Deus, mais vocês vão amar-se mutuamente. E quando isso acontece, vocês vão ter liberdade de compartilhar o que Deus está fazendo nas suas vidas. E um estimulará o outro a desenvolver a sua comunhão com o Senhor. Colossenses 3,16 diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Esse é um comportamento que a igreja do Senhor Jesus deve ter. Os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja devem ter na sua relação uns com os outros. E no contexto do casamento isso ainda é mais profundo, é mais significativo, porque se isso deve ser a maneira como eu me relaciono com meu irmão em Cristo, essa deve ser a maneira como eu me relaciono com meu cônjuge. Então, eu vou deixar que a palavra de Cristo habite ricamente em mim e vou fazer tudo para que habite também ricamente no meu cônjuge. Vamos nos instruir, nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, e a sabedoria aqui é a sabedoria de Deus, louvando a Deus, com salmos, hinos e cantos espirituais e com coração grato, com gratidão no coração. Poderia citar outros textos com esse mesmo propósito, mas aí a importância da intimidade espiritual quando nós obedecemos o plano de Deus e não avançamos o sinal. As vantagens de se obedecer ao plano de Deus. Segunda vantagem. Ambos experimentarão a liberdade de um relacionamento sem culpa, sem autocondenação e uma boa consciência diante um do outro e diante de Deus.
É muito importante que nós tenhamos uma consciência limpa diante de Deus e diante um do outro. Não podemos esquecer que um casamento sólido envolve Deus no ápice e que os dois devem desenvolver esse relacionamento com Deus para obter o máximo que Deus deseja que você e a pessoa com quem você deseja se casar tenham com Deus. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e recomendou a ele que ele combatesse o bom combate, e ele disse em 1 Timóteo 1, verso 19, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando não pautamos a nossa conduta e a nossa vida, o nosso relacionamento, dentro dos padrões de Deus, dos planos de Deus, nós caminhamos com culpa, com autocondenação. Isso faz com que a nossa vida com Deus entre em declínio. Eu não vou ter vontade de ler a Bíblia, eu não vou ter a vontade de orar, porque eu tenho culpa. E se eu não resolver esse problema, as coisas irão de mal a pior. 1 João, capítulo 3, versos 19 e 21, ele escreve dizendo: e nisso conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Quando nós não temos nenhum sentimento de culpa, nós temos uma liberdade com Deus que ninguém pode tirar. E essa liberdade com Deus vai fazer com que eu tenha mais liberdade com o meu cônjuge. Quando isso acontecer, e no período de namoro também. Se eu estou andando de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, buscando uma vida de santidade, de pureza, de coerência com a palavra de Deus, então eu tenho uma consciência limpa diante de Deus, eu tenho um bom relacionamento com Deus, logo eu tenho um relacionamento franco, um relacionamento verdadeiro, autêntico com a pessoa com quem estou namorando, com vistas a um casamento. E isso significa que eu não falha, eu terei toda a liberdade de falar a verdade, e porque eu busco uma consciência limpa, e então não tenho nada que esconder, não tenho nada que deixar de dizer, né? Então, ambos experimentarão a liberdade de um relacionamento sem culpa. Não importa o que você tenha sido antes de conhecer a Cristo. E se você não foi aquilo que a Bíblia diz que você deveria ser, porque você não conhecia o Senhor Jesus, você agora que conhece, não deve envergonhar-se de dizer como foi o seu passado, para que aquela pessoa com quem você deseja casar-se conheça qual foi o seu procedimento no passado, para que depois ela não venha saber por outras pessoas ou por outros meios e ela venha dizer: olha, você nunca me falou isso. Então é importante que haja franqueza, haja liberdade, não tenhamos nada a esconder. As vantagens de se obedecer ao plano de Deus. Terceiro, a sensibilidade de ambos, um para com o outro, aumenta de tal maneira que cada um quer assumir a responsabilidade de suas palavras, ações e atitudes. É o mesmo texto bíblico: e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração
nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. É muito comum, quando as pessoas têm um relacionamento no nível físico, no namoro, que elas se desmanchem em declarações de amor, que nem sempre são expressão da verdade. Muitas vezes elas estão enganando a elas mesmas. É muito fácil um dizer para o outro, olha, eu te amo muito. Mas por quê? Porque você está usufruindo de um prazer puramente carnal, porque você está pondo a mão na massa e porque vocês estão trocando carícias que dão a você a sensação de que é a melhor coisa que você tem, é essa pessoa, mas se o relacionamento se desenvolve nesse nível, você não vai conhecer essa pessoa porque ela terá medo de perder você, ela vai fazer tudo para passar para você uma imagem que não é verdadeira, que não é autêntica. Pode ser até que ela esteja bem intencionada e queira passar para você a impressão do que ela gostaria de ser, mas não é necessariamente o que ela é. E ninguém conhece ninguém a menos que você viva na verdade, que você ande de acordo com a palavra de Deus e Ele traz a você discernimento e entendimento para você conhecer a outra pessoa. Isso só é possível se não houver essa intimidade no nível físico, no período de namoro e noivado. Deus planejou para que isso ocorresse somente no casamento. Então, o amor puramente carnal, ele não sobrevive às dificuldades da vida a dois. Quando duas pessoas desenvolvem um relacionamento no nível do espírito e da alma, e quando eu falo em alma, eu estou falando no seu psique, implica em vontade, emoções e sentimentos. Isso é o que eu quero dizer por alma, é o seu psique. Então, quando duas pessoas desenvolvem um relacionamento no nível do espírito e da alma, nesse nível que deve desenvolver-se o namoro e o noivado, elas são livres para falarem a verdade, porque não querem simplesmente agradar um a querer agradar o outro para obter alguma vantagem momentânea ou física. Elas poderão ser autênticas, elas poderão ser verdadeiras e dizer do que gosta, do que não gosta, o que ela sente, o que ela não sente. Isso vai dar base para você conhecer a pessoa e ver se realmente você quer conviver com alguém assim. Um deve ser sincero, sem medo, porque se o outro não gostar, é melhor desistir agora do que depois, quando não há mais remédio, pelo menos à luz da palavra de Deus. A quarta vantagem de se obedecer o plano de Deus, liberdade para se envolverem no trabalho de Deus e com necessidades alheias, sem o temor de perder um ao outro. Quando os objetivos de um relacionamento são puros e o parceiro é propriedade de Deus, quando você entende que ele pertence a Deus, haverá um desejo intenso de conhecer, ajudar e resolver as dificuldades e problemas dos outros, sem ciúmes e sem preocupações acerca da atitude do parceiro em relação a outra pessoa. Quando a gente vai ajudar alguém, sempre envolve outra pessoa. E se houver aquele tipo de ciúme que azeda a relação entre um homem e uma mulher, tanto no namoro, no noivado, como no casamento, então isso vai tornar a relação muito difícil. Mas se um conheceu realmente o outro e sabe que pode confiar um no outro, então isso vai viabilizar o propósito de Deus
que é o de fazer com que você e o seu parceiro sejam instrumentos nas mãos de Deus para fazer aquilo que Ele deseja que você e o seu parceiro façam, sem medo de perder um ao outro, sem medo de encontrar uma outra pessoa. Se você sabe que ele é propriedade de Deus, você não tem medo de perder. Existe um ditado aí fora que é muito, que se ajusta bem a esse sentido. Aquilo que é do homem, o bicho não come. Então, se guardadas as devidas proporções, se Deus tem alguém para você, vai ser essa pessoa, é para você e pronto. Eu não vou dizer que você não vai cultivar o seu relacionamento, mas não a ter ciúmes dessa maneira, de modo que você não tenha confiança. A falta de confiança sempre é resultante de um comportamento dessa pessoa que faz com que você não se sinta seguro ou segura na relação, porque ele já aprontou, ou ela aprontou, ou porque por N fatores. Título 1,15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ou seja, se conhecemos um ao outro no espírito e na alma, e podemos confiar um no outro, e essa confiança ela se desenvolve quando não há quebra dos princípios que Deus estabeleceu numa relação entre um homem e uma mulher no período de namoro e noivado. A quinta vantagem de se obedecer ao plano de Deus: liberdade para escolher e discutir propósitos comuns em antecipação a um relacionamento mais permanente. Durante o namoro e depois no noivado é importante desenvolver liberdade para vocês traçarem planos, caso ocorra o casamento, daquilo que vocês pretendem fazer, como vocês pretendem viver, enfim. A palavra de Deus diz assim, Filipenses 2, 1-4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. De alma e mente. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para o nosso relacionamento com os irmãos. E o meu relacionamento no período de namoro e noivado deve ser como o relacionamento entre irmãos. E se é assim entre irmãos, deve ser muito mais ainda com aquela pessoa com quem eu pretendo me casar. Aqui diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, quando nós obedecemos o plano de Deus, nós encontramos plena liberdade para falar abertamente sobre planos futuros e não vai haver nenhuma barreira ou dificuldade, porque existe uma intimidade de mente, emoções e vontade que já foi conseguida, já foi alcançada, porque cada um é livre para falar do que já dissemos, daquilo que gosta e do que não gosta, e também para compartilhar um com o outro suas variações emocionais do dia a dia. Então é importante que você conheça o seu cônjuge, se realmente existem períodos na vida dela em que ela se comporta de uma maneira em função de N fatores,
Você precisa conhecer e você precisa descobrir se você ama essa pessoa, mesmo quando ela tem esse comportamento. Eu não estou me referindo a pecado, eu estou me referindo ao que poderíamos chamar de até temperamento ou a área emocional da pessoa quando ela tem determinadas experiências ou determinados períodos na sua vida em que ela reage de uma maneira que talvez não seja a melhor, mas você não vai encontrar também uma pessoa perfeita, ela não existe. Então você não se iluda, não existe nenhum príncipe encantado, nenhuma princesa. As vantagens de se obedecer o plano de Deus, a sexta e última. Uma profunda confiança mútua constrói segurança entre os dois. É importante que você confie inteiramente na pessoa com quem você pretende se casar. E se essa pessoa se comporta de maneira adequada durante o seu relacionamento com ela, você não terá nenhuma dificuldade em confiar nela em toda e qualquer situação. Mas se você desenvolve um relacionamento no nível físico, contrariando os princípios da palavra de Deus, você imagina, bom, se fez comigo, faz com outro. Se ela cedeu para mim, ela pode ceder para outro. E constrói-se, então, uma insegurança que só pela misericórdia de Deus. Todas essas coisas têm solução? Tem. Mas sempre tem um preço que pagamos por contrariar os princípios da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu dentro de um contexto diferente desse, mas que nos ajuda a entender. Ele escreveu na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versos 21 e 22, ele diz assim: pois cuidamos de fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles, estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões, e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso, pela grande confiança que deposita em vocês. Ele fala de pessoas que foram postos à prova e passaram nessa prova. Quando nós nos expomos a provas e passamos na prova de um relacionamento no namoro, como Deus planejou, então existe uma confiança que ninguém pode destruir um no outro, com relação à maneira como essa pessoa se conduziria ou se conduzirá em quaisquer circunstâncias que vocês venham a viver. Então, é importante que essa segurança seja construída através de um relacionamento de acordo com a palavra de Deus. Agora, o que fazer quando isso não aconteceu? O que fazer quando você falhou, quando ela falhou? Olha, é mais complicado, mas é possível resolver essas questões se houve arrependimento. Se a pessoa se entristeceu por ter feito o que não devia, seja você, seja a outra pessoa. Então, se vocês se arrependeram diante de Deus e chegaram à conclusão de que a maneira como vocês procederam, ou têm procedido até agora, não é a melhor, então vocês devem confessar isso diante de Deus, devem pedir perdão um ao outro e buscar viver dentro do padrão de Deus. Isso requer oração, isso requer familiaridade com a palavra de Deus, isso requer temor de Deus, busca contínua da presença de Deus. Não é tão fácil viver um relacionamento durante o período de namoro e noivado dentro dos padrões bíblicos. Eu diria que é impossível, se não pelo Espírito de Deus. Mas é para isso e por isso que eu e você temos o Espírito de Deus. É para isso que por isso nós devemos orar.
Devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo a nossa incapacidade de viver estes princípios, senão pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Na mensagem da manhã nós citamos o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. Eu disse que tudo faz crer que este espinho na carne era uma enfermidade física, mas o espinho na carne pode ser, eu não sei, há quem pense que poderia ser uma tentação constante na sua carne, e nesse caso ele pediu que Deus o afastasse, mas Deus disse que daria a ele graça para suportar. E ele chegou à conclusão de que Deus disse para ele que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Aliás, Deus disse que concederia a ele graça. Então ele disse que daria graças a Deus pelas suas fraquezas, porque quando ele era fraco, então ele seria forte no Senhor. Nós temos que entender que eu e você somos fracos para viver a palavra de Deus, somos incapazes de vivê-la por nós mesmos. É por isso que existe a necessidade de um relacionamento bom com Deus, diário, constante, para que nós possamos vencer as nossas limitações e fraquezas, para que nós possamos vencer as dificuldades que surgem e que enfrentamos no nosso dia a dia. E isso inclui o relacionamento entre um homem e uma mulher no contexto do namoro, noivado, e vai depois continuar no casamento, num nível diferente, mas vai. Eu espero que estas mensagens tenham ajudado você e que ela possa abençoar a sua vida e ajudá-lo a tomar decisões, fazer escolhas e realmente dispor-se a servir a Deus e andar de acordo com seus padrões, porque isso só trará bênção para a sua vida e para a pessoa com quem você tem em mente casar-se. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos e te damos graças pela oportunidade que nos dás de transmitirmos a tua palavra. Não somos melhores do que ninguém, não nos sentimos de modo algum melhor do que qualquer pessoa que nos ouve neste momento. Somos tão falhos, tão humanos quanto qualquer pessoa, e por isso nós dependemos inteiramente de Ti. Por isso buscamos o Senhor, por isso nos humilhamos diante de Ti, por isso reconhecemos a nossa total incapacidade em nós mesmos de vivermos a Tua palavra. Mas eu creio de coração, Tu sabes que eu creio que quando Tu determinas algo para que façamos, o Senhor nos capacita para fazermos como o Senhor determina que façamos. Eu creio mesmo que o Senhor não nos dá algo para fazer, não nos dá uma ordem, não nos dá um mandamento, sem nos dar o devido respaldo, o devido poder e a graça para vivermos a Tua palavra. Então ajuda-nos. Aqueles que erraram no passado, aqueles que falharam, pedimos que o Senhor perdoe cada um deles, que o Senhor dê a cada um a consciência do seu erro, do seu pecado, e aceita o arrependimento sincero, o desejo sincero de um novo começo, de um propósito novo de viver à luz da Tua palavra, e abençoa esse propósito. Que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar. Eu te peço que o Senhor nos abençoe a todos. O Senhor abençoe o Teu povo, os que nos ouvem onde eles estão. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal
nos livres do maligno, nos livres de toda sorte de mal, de toda enfermidade, nos livres do coronavírus. Pedimos que o Senhor nos guarde em todo o tempo, onde quer que possamos ir ou estar. Nós te pedimos estas coisas, crendo que nos ouves, no nome de Jesus. E agora pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, sobre todo o teu povo, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue a fazê-lo. Como é bom saber que ao te buscar irei encontrar a certeza de que ali está. A ansiedade, o medo e a dor não importam mais. És a cura para mim, meu trabalho é descansar em Como é bom saber que ao te buscar irei
saber que ao te buscar irei encontrar. És a cura para mim, meu trabalho é descansar em ti. És a cura para mim, meu trabalho é descansar